Nossa, se a gente vier de longe assim, né? Ai, era pra tirar? Como você colocar? Eu sou Luísa. Eu sou a Aimee. Antes de começar o episódio, já se inscreva no canal, ative seu sininho, curte o vídeo e compartilhe com seus amigos encarnados Ou desencarnados. E esse é mais um episódio do Papo Sem Idade. Hoje o nosso episódio é com duas pessoas super especiais, Alexandre Runho e Léo Pinos. E o papo de hoje será sobre como tudo começou. Bom, bem-vindo, Lê. A gente gostaria de agradecer sua presença desde já. Pode falar um pouco pra gente sobre você, sobre sua carreira no mundo da espiritualidade. Obrigado, Luísa. Obrigado, Aimee. É um prazer estar aqui com vocês. O projeto é sensacional. A gente fica super feliz de poder participar disso. E eu estou no Espiritismo, estudando, palestrando e fazendo as aulas já há 25 anos. Eu não posso falar por acaso, porque a gente sabe que não é por acaso, mas não foi uma escolha assim determinada. Eu sou dentista há mais de 30 anos e logo no começo da minha carreira eu ficava muito incomodado porque eu achava que eu tratava muito de doenças e conhecia pouco do ser humano e do seu sofrimento. Então, logo no início, nos 4 primeiros anos de carreira, eu fui procurar uma especialização em homeopatia, porque eu queria atender o ser de uma forma mais integral. E no meio do curso, falava-se muito sobre corpo astral, corpo sutil, e eu não entendia nada disso. E eu fui orientado para que eu procurasse uma teoria que falasse sobre espiritualidade. E foi assim que eu cheguei no Espiritismo e deu no que deu. Estou aqui já há 25 anos e hoje eu posso dizer que é a minha vida. Tudo que eu dedico, grande parte do meu tempo, está nessa visão do homem como um todo, do ser humano como um todo, e o Espiritismo faz totalmente parte disso. Que bom. Bem-vindo, Léo. Gostaríamos de agradecer já a sua presença. Também fala um pouquinho sobre a sua vida na doutrina espírita e como você começou isso. Bom, primeiramente é um prazer estar com vocês aqui, a Aimee, a Luísa, e com a Lê também, que é meu professor, né? Foi meu professor, hoje a gente compartilha uma turma, né, no Básico 1. E eu cheguei na doutrina espírita, existe uma máxima que a gente vem pela dor ou pelo amor. Digamos que eu estava mais ou menos no meio do caminho ali, né? Então eu vim buscando, né, ser uma pessoa melhor dentro do que eu vivia na minha trajetória material, que seria o meu trabalho. E eu encontrei. A doutrina espírita me abraçou e me recebeu como um filho. E hoje a gente procura retribuir tudo isso que fizeram por nós da melhor forma, passando, tentando facilitar o ensinamento e ajudando, né? Bom, gente, pra gente começar já do começo, eu queria saber, Ale, como surgiu a doutrina espírita? A doutrina espírita ela surge em meados do século XIX, em 1850, entre 1850 assim, a 1860. Era uma época em que na Europa aconteciam muitas coisas. O desenvolvimento da ciência, o pai do materialismo, Lavoisier, entregando ali suas teorias. E aconteciam também, nessa época, algumas reuniões onde aconteciam fenômenos de mesas girando, cadeiras voando. A gente teve uma aula sobre isso já. Isso desperta a atenção do Kardec, que era um homem de ciência também, que estudava o magnetismo. E ele, curioso com essas ocorrências, né, que vinham acontecendo, ele vai investigar, mas num primeiro momento, para se contrapor a isso. Para provar que aquilo era charlatanismo, enfim. E participando de algumas reuniões, ele começa a perceber que ali existia uma causa para tudo isso. Que as respostas que vinham através das mesas, das cadeiras, dos estalos no chão, faziam sentido. Então ele percebe que ali tinha alguma causa inteligente. E ele passa então a estudar esses fenômenos,
chega um momento em que ele elabora ali um esqueleto, um esboço, uma estrutura da doutrina e manda perguntas, manda algumas questões para vários médiums em todos os locais no planeta. Ele reúne todas essas respostas, vê aquelas que coincidem, compila tudo isso e dá origem à teoria, à doutrina espírita, como no início, né, como um pensamento, uma filosofia, que ao longo do tempo, a primeira edição do Livro dos Espíritos em 1856, 57, e aí a partir daí o desenvolvimento que não para mais. Sim. Bom, então a gente viu que Allan Kardec foi uma pessoa bem importante no mundo do espiritismo, né? É ainda. É tipo a Luísa Badesílio pro grupo de amigos dela. É. Não? E mais detalhado, quem foi o Allan Kardec e qual foi o seu papel no espiritismo? O papel do Kardec no espiritismo como se fosse o organizador mesmo, né? É ele que dá origem à doutrina espírita. Mas ele era um educador. Antes de tudo, era um educador, ele é discípulo de Pestalozzi. Então, ele sempre esteve envolvido com essa questão do estudo, do ensino, da investigação. Depois, quando ele começa os seus estudos que vão dar origem à doutrina espírita, ele se dedica a estudar o magnetismo, o vitalismo. Mas, em resumo, e o que até explica aí mostra a sua importância, que é fundamental, porque ele é o pai, né, da doutrina espírita, é essa característica de um homem da ciência, um homem que vai lá e, antes de tudo, ele estuda, ele prova, ele busca sentido, ele raciocina, ele faz com uma lógica. Então ele tem um papel primordial aí como o estruturador de tudo que a gente conhece hoje. O espiritismo ser uma coisa mais fundamentada, lógica e racional, assim, é uma das coisas que eu mais gosto na doutrina. E aí eu acho que é por isso que eu gosto tanto de frequentar casas espíritas e esse tipo de lugar, porque eu sinto que tem, tipo, respostas. Eu sempre fui uma pessoa que precisa delas, entendeu? É uma pessoa muito curiosa e esse tipo de coisa. Então, ter essas questões mais voltadas para um lado mais racional é, tipo, incrível estudar, sabe? Isso é prazeroso saber sobre. E isso faz ele ser único, né? Ser algumas partes diferentes das outras religiões. Isso eu gosto bastante também. Estudar plano espiritual, esse tipo de coisa. E falando nisso, Léo, como que é o plano espiritual segundo o espiritismo? Bom, o que a gente pode falar a esse respeito, né? Muito se fala dentro da doutrina que quando algo acontece aqui, antes já foi realizado no plano espiritual. Então é muito semelhante, guardadas as proporções. Existe um plano, digamos, extrafísico, né, que alguns aqui, a maioria a gente não consegue ter essa percepção, mas é o plano que recebe os espíritos, né, assim dizendo, na condição sem o corpo, sem a nossa matéria. Tá? Sim. E os espíritos, eles podem influenciar os nossos pensamentos e ações? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, 459, salvo engano, que é basicamente essa pergunta, né? Se eles podem nos influenciar. E aí eu jogo a pergunta para vocês. Marionete. Vocês conhecem as marionetes? Sim. Né? Sim. Uma Então, coisa a gente meio pode fazer... mais retrô, né? Assim, Isso. sei que... É mais da nossa época, né? Obrigado por Obrigado, situar, né? A nossa idade Pra e quem tudo não mais. sabe, é os bonequinhos, gente, Isso. sabe? Traduz na linguagem de vocês aí. São as marionetes, né? Então, a marionete é o bonequinho que ele, digamos, é influenciado por uma terceira pessoa. E quando a gente vai tomando, de acordo com o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões aqui, encarnados, a gente vai atraindo alguns irmãos, espíritos, né, que podem nos influenciar sim. E no Livro dos Espíritos, respondendo à pergunta de Kardec, os espíritos dizem, influenciam muito mais do que vocês imaginam. Então, é necessário que a gente esteja sempre no caminho correto, para que essa influência seja uma influência positiva. Então, sim, influenciam a todo instante
a nossa trajetória aqui na Terra. É que nem a gente curtiu um vídeo no TikTok e a For You começar a aparecer mais, né? É tipo um fantoche também, né? Como se fosse uma terceira pessoa mostrando pra você as partes boas e as ruins. Também é muito do seu livre-arbítrio, leva essa... O interessante é colocar que o controle é sempre nosso. E deve ser nosso. Isso aí é inegociável, né? Então a gente precisa sim colocar a nossa vontade, lógico, dentro do que a gente entende como correto, do que a gente está estudando, porque aí volto a dizer, estaremos amparados sempre por espíritos de uma faixa vibratória positiva. Sim. E como que é esse lance de vida após a morte, Ale? Tipo, como funciona A isso? gente poderia imaginar, para simplificar e poder até visualizar isso, né? Existe uma continuidade de tudo o que acontece aqui, como se houvesse uma extensão de todas as pessoas, de toda a natureza, de tudo que a gente conhece, num plano em que a gente não vê. Essa é a única diferença. Porque fora daqui, né, se a gente pudesse abrir o teto aqui, olhar para as coisas no mundo afora e no universo, tudo continua acontecendo. Então, quando a gente fala de espíritos, do plano espiritual, da vida após a morte, a gente não fala de alguma coisa à parte na criação. Que nós então seríamos criados para isso e os espíritos para um outro plano. É uma continuidade em um plano que simplesmente a gente não consegue captar com os nossos órgãos. Ah, mas por que eu não consigo ver? Existe uma condição em que a gente ainda não tem sentidos desenvolvidos para captar esse plano. A gente já conhece os nossos sentidos. A gente tem basicamente 5 sentidos aí: o tato, o olfato, a audição, a visão e falta um. O tato. Tato, visão, olfato, visão, audição olfato. e olfato já foi, não foi? Tem o da Olfato, boca. visão, E o paladar. Muito bem, Aimee. Já tem, entre a ciência, já tá de comum acordo aí, pontuando 6º, 7º sentido, né? Que é a percepção da dor, enfim. Mas para a gente entender isso de uma forma mais simples, seria mais ou menos assim. Vamos imaginar que o Léo tenha nascido cego, tá? Então ele é cego de nascença. Tadinho. Como que você, Luiz, explicaria para ele o que é a cor verde? Não dá, né? Não tem como, porque falta um sentido para ele. Então tem algumas coisas que a gente não consegue explicar. Quando a gente fala de não captar o mundo espiritual e visualizar o que é a vida após a morte, é porque ainda falta esse sentido para nós. E faz com que a gente não compreenda tudo. Sim. Mas é importante que a gente entenda e que a gente saiba que tudo continua. Então, quando nós, seres humanos aqui, Alexandre, Léo, Aimee, Luísa, quando a gente desencarnar, deixar o nosso corpo, nós continuaremos sendo quem somos. Com as mesmas vontades, com as mesmas virtudes, com as mesmas falhas. E a gente vai habitar um outro plano, uma outra casa, né, compondo um outro grupo de espíritos, mas tudo numa continuidade. Isso é importante porque já nos faz pensar na mudança de pensamentos, de atitudes aqui. A gente não precisa esperar desencarnar, a gente não precisa esperar a vida após a morte para santificar, para virar um anjinho, para melhorar. A melhoria ela é contínua e ela tem que ser feita a partir de agora, sempre. Sim. Né? E com isso que você falou, Ale, como é que funciona a mediunidade? Vamos imaginar assim, ó. Se tudo é uma coisa só, né? Só estão em planos de percepções diferentes, é claro também que essa influência ela acontece muito mais do que a gente imagina. Uma característica principal aí na comunicação é que os espíritos eles usam o pensamento,
para se comunicarem. Então a gente capta a voz, ou quem tem a mediunidade de psicografia vai captar ali a mensagem, vai transcrever, mas tudo acontece através do pensamento. E o pensamento é energia. Então, quando a gente fala de energia, nós estamos falando de uma frequência, de uma sintonia. Não é, eu não vou conseguir ouvir a rádio 103.7 na frequência 94.1, porque elas não vão sintonizar. Então, existe uma frequência vibratória em que espíritos encarnados, desencarnados, desencarnados para desencarnados, encarnados para encarnados se afinizam, se sintonizam, e essas comunicações chegam através do pensamento, através de percepções, e o médium que tenha mais sensibilidade para isso, ele consegue perceber e transcrever tudo isso. Assim, a gente estuda, a gente tem as aulas, eu e a Amy, mas ainda ficam muitas dúvidas restantes que, com o tempo e conversando com outras pessoas que entendem mais, a gente vai aprender. Mas uma coisa que me incomoda não saber é sobre a criação de espíritos novos. Porque, por exemplo, a gente sabe que eles existem E que eles vão se evoluindo e eles vão cada vez evoluir, mais. eles vão evoluir. Mas eles não vão morrer uma hora. O espírito é eterno. Como que funciona esse tipo de coisa? É bem por aí, você já deu a resposta, né? A gente... Vamos puxar aqui uma fala de Jesus, onde Jesus disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então hoje a ciência já vem provando essa questão da existência de bilhões de galáxias, e dentro dessas galáxias tem muitas moradas para a gente habitar. Então é mais do que justo que essa produção, essa criação dos espíritos, ela seja incessante. E aí a gente faz a referência no Livro dos Espíritos, novamente, na pergunta 80, ele responde isso, que a criação dos espíritos ela é permanente. Então agora tem espíritos sendo criados simples e ignorantes. E vão passar por esse processo que nós já iniciamos, que é o processo de evolução. Né? Então a gente vem simples e ignorante no conhecimento. E vamos, de acordo com as nossas escolhas, a gente vai traçando o nosso caminho. Sim. E a gente sabe que todos nós temos as influências positivas e negativas. E como o médium faz para se proteger das influências negativas? Vamos lá, vamos usar a lógica aqui, pegando um pouquinho do que o Alê falou, e o Alê pode complementar, mas assim, o raciocínio lógico seria a vibração, essa faixa, né? Se a gente está vibrando numa faixa mais baixa, digamos uma faixa negativa, ele vai estar protegido? O que vocês acham? Não. Porque você vai baixar a guarda, baixar um escudo para outras coisas que influenciarem. E porque o pensamento, né, igual o Alê falou, o Alê nos trouxe, e os espíritos influenciam a gente muito mais do que a gente possa imaginar. Então, uma maneira de se proteger, que eu diria para vocês, é estar sempre vibrando e rodeado de ações positivas. Uma leitura edificante, um trabalho voluntário, um contato com o bem protege o médium dessas influências negativas. Sim, é como se fosse uma ligação. Quando a linha ela oscila, a gente não consegue ouvir a outra pessoa muito bem. Então ela sempre tem que ficar reta, bem, pra gente conseguir entender o que as outras pessoas estão falando. E a mesma coisa que acontece com a gente e com os nossos espíritos. Isso, o raciocínio é bem esse, né? E é interessante a gente sempre que tenha um tema desse, tentar trazer para nossa realidade, porque a gente de fato vai usar isso no nosso dia a dia. Ale, quer colocar alguma coisa? Vamos imaginar, você tem irmão, Luísa? Sim. Mais novo? Uma irmã mais nova. Uma irmã mais nova. E tem o Cauã lá. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que a gente esteja com os nossos irmãos mais novos e a gente esteja brigando numa discussão tremenda ali. Porque fez alguma coisa, usou alguma coisa que a gente não gosta. Pegou uma roupa, né? Que não é legal. Isso acontece de vez em quando, né? Pois é. E aí acontece ali uma discussão. Quem a gente espera que esteja próximo de nós no momento de uma discussão? Santo Agostinho, Jesus, né? Instigando e falando assim, vai lá, briga mais. Briga. Não, né? Num momento de uma energia negativa, é claro que vão se aproximar aqueles que estiverem na mesma sintonia. Então, o médium, para se proteger,
ele precisa estar sempre com a ideia voltada no bem, no bom pensamento, no bom sentimento. Isso vale para todos nós, porque todos nós somos médiums, né? Então é importante que a gente sempre se lembre dessa imagem. Se eu quero boas companhias, eu preciso emitir bons pensamentos. No meio de uma briga, de uma discussão, eu vou ter aqueles que afinizam com a briga e a discussão. É simples assim. Uma ferramenta que é muito útil e que é muito potente para essa proteção é o bom pensamento, é a prece, é estar sempre vibrando no bem. Sim, nessa linha da prece, eu entendo que, tipo, seja importante, mas o espiritismo realmente preza muito por esse tipo de coisa, pela prece, pelo evangelho no lar, esse tipo de coisa. Qual é a função exata disso? Tipo, A importância. a importância. É exatamente manter essa frequência, né? Então, imagina se eu gosto sempre de visualizar. Se a gente está numa onda negativa, numa frequência de energia negativa, ela pode estar aqui, né? E uma energia positiva seria o inverso, seria uma onda mais tranquila aqui. Então, quando eu estou em prece, e numa prece sincera, eu estou nessa vibração da calma, da prece, fazendo a ligação com espíritos que também estejam aqui. Esses aqui não vão sintonizar. E se eu tiver em prece, simplesmente repetindo ali palavras, Pai Nosso que estás no céu, mas o meu pensamento fica, Pai Nosso que estás no céu, não acredito que minha irmã pegou a minha roupa de novo. A sua fala está exteriorizando, mas a energia está aqui, ó. E aí a sintonia continua acontecendo. Então, a importância da prece, na verdade, é a intenção que a gente coloca. Né? O silêncio é uma prece. Você ficar recolhido é uma prece, desde que você esteja nessa vibração do bom pensamento, do bom sentimento. Isso não vale só para o espiritismo, isso vale para a humanidade, para a vida. Pegando um gancho ainda da prece, fazer uma pergunta para vocês. Essa vocês não esperavam, hein? Vamos lá. Quando vocês se deparam com alguns assuntos do Evangelho, vocês se sentem um pouco distante de Deus, de Jesus? Vocês acham que está muito longe de chegar nessa plenitude, nessa pureza? Eu penso muito nisso. Tipo, a gente não tem uma linha de chegada, tipo, da evolução. A gente não vai parar de evoluir Isso. Não tem. Mas parar. você se sente distante disso? Sim. Um Bastante. pouco, talvez passe pela cabeça de vocês. Sim. A prece, ela é uma ferramenta nossa que nos aproxima e muito de Jesus, do nosso Criador, dos bons sentimentos, e traz todos os benefícios que o Alê, enfim, nos trouxe aqui, dessa proteção, essa blindagem, tá? Então era só isso. Às vezes as pessoas se deparam com algum texto do Evangelho, com alguma situação necessária para a gente melhorar, e elas se veem muito distantes. E a prece é uma ferramenta para aproximar isso. Tá? Sim. E, Ale, como Deus ouve os nossos pedidos? Pois é. Quantos pedidos, né? O engraçado é que tem algumas coisas aí pra gente pontuar, né? A maioria das vezes a gente pede. E a gente precisa, num primeiro momento, começar a prestar atenção em qual é a qualidade dos nossos pedidos. Será que a gente pede realmente aquilo que é necessário e que é bom para nós? Ou grande parte do que a gente pede não seria legal, não faz tanto sentido assim? Porque a maioria das vezes o que a gente pede não é atendido, e aí vem logo um pensamento, pô, Deus não está me ouvindo, ou Deus não gosta de mim, porque os pedidos que eu faço eles não se realizam. Quando a gente pensa em Deus como um pai, como pai nosso, aí a gente vai reportar a nós, humanos, na nossa condição de pai e mãe. Vocês ainda não, mas assim, quantas vezes vocês tiveram pedidos negados pelo pai, pela mãe? E não é porque o pai e a mãe, eles sabem tudo, mas pelo tempo de vida que tem, por terem passado já pelas experiências que todo mundo vai passar, já sabem o que não vai ser tão legal assim pra gente.
Então, quando a gente recebe uma negativa dos nossos pais aqui na Terra, não é por maldade, não é por castigo. Pelo contrário, é porque já querem o bem, já sabem que aquilo que a gente está pedindo não vai ser legal, então vem a negativa. Agora vamos transportar isso para o Pai Nosso, Deus, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece, tudo tem ciência e que é infinitamente justo e bom. Não dá para imaginar que um pedido que não tenha sido atendido foi porque Deus não nos ouviu ou porque não goste de nós. É porque realmente aquilo que a gente pediu não seria tão legal. Esse pedido, os nossos pedidos, quando eles são feitos de forma sincera, será que eles chegam diretamente a Deus, imediatamente a Deus? Também não é nesse processo que acontece às vezes. O nosso pedido ele pode ser levado ao nosso mentor primeiro, ao nosso anjo da guarda, a espíritos superiores podem captar, podem levar até Jesus, pode levar até Deus, né? É dessa forma que funciona. Existe aí uma hierarquia e uma cadeia, mas o principal é a gente começar a pensar naquilo que a gente pede mesmo. E se há a necessidade de tanto pedir, ou se não seria legal, mais legal, a gente agradecer a Deus aquilo que já tem, as coisas que chegam para nós, porque vai chegar um momento em que a gente vai ter a percepção que é legal agradecer até os momentos que não são legais para nós. Porque se eles foram colocados na nossa vida, é porque a gente precisa aprender alguma coisa, tem uma razão. E essa razão está vindo daquele que tudo sabe, que tudo conhece e que nos ama infinitamente. Então, vai chegar um momento em que a gente vai parar de pedir ou vai pedir menos e agradecer mais. Nessa mesma linha de ajuda e Deus atendendo nossos pedidos, como que ficam as pessoas desencarnadas? Como elas recebem auxílio? Sabe? Esse tipo de coisa. Da mesma forma, né? É sempre aquela ideia de que tá tudo acontecendo em algum lugar que simplesmente a gente não tá vendo. Mas existe também uma coisa legal aí que a gente pode ajudar esse desencarnado, a gente pode ajudar os desencarnados através do nosso pensamento, da nossa prece, muito mais do que a gente imagina. E também é só a gente se colocar no lugar de um desencarnado. Vamos supor que nós desencarnamos. Desencarnei agora e eu capto tudo através do pensamento, da minha visão, e eu vejo que o meu filho ou a minha esposa, meus pais ficaram aqui e eles estão sofrendo muito com a minha partida. E começam a se revoltar, a brigar com Deus, por que comigo, por que aconteceu, por que tirou de mim. Isso traria um sentimento bom para nós? Ver o sofrimento daqueles que a gente ama? Certamente não. Então, para que o espírito desencarnado se sinta bem, é preciso que cheguem bons pensamentos, bons sentimentos para ele. Então, quando a gente se dirige em pensamento a alguém que já partiu, são boas lembranças, são lembrar de bons momentos, do quanto a gente foi feliz enquanto esteve junto aqui na Terra. Isso traz conforto, né? Traria para nós também, se a gente recebesse boas lembranças, bons sentimentos. Então, é sempre ter essa ideia de que o que eu gostaria para mim vale para o outro também. E a gente passa a requalificar aí os nossos pensamentos, as nossas ações. Sim. Léo, agora eu tenho uma pergunta que muito no mundo dos jovens, né? Não sei se você entende. Muito bem, adorei. O problema é comigo, né? Tanto que a cantora Taylor Swift até fez uma música Não é sobre, possível, eu vou embora, vou levantar agora. que é o karma. Como é que funciona o karma? O que é o karma? Karma is my boyfriend. A gente se autorizada pra fazer um negócio. Essa é uma questão que é anterior até à doutrina espírita, né? As religiões da Índia, né, usam muito esse termo, que é simples. A gente pode associar a lei de causa e efeito,
de ação e reação. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Porém, essa palavrinha, ela tem uma utilização entre aqui os encarnados, né? Um tanto negativa, como se fosse uma punição, né? Estou passando por isso, é um karma, aquilo que eu estou passando, porque eu plantei alguma coisa anterior e agora eu tenho que pagar isso, na verdade. Quando a gente para e vai analisar as situações, e aí eu vou trazer o exemplo do Alê. Os nossos pais, muitas vezes, eles negam situações porque sabem, né, que, de repente, se a gente for por aquele caminho, a gente vai bater com a porta na cara. Vai ser ruim pra gente. Então, eles dão, entre aspas, um castigo. Volto a dizer, entre aspas. Para que a gente fez alguma coisa errada e tal, você vai passar por essa situação aqui. Essa situação que vocês passam, vocês repetem ela? Aquele erro que vocês cometeram? Muito provavelmente Repete, não. Remy. A Luísa meio que repete e tal, mas é exatamente assim que funciona com a gente. A gente também acaba repetindo esses erros em algumas encarnações. E a gente melhora numa outra situação, mas não melhorou tanto naquela. E de repente a gente volta de novo com aquela situação um pouquinho mais apimentada, digamos assim. Mas isso não é uma punição, né? Não é esse karma no sentido negativo de punição. Muito pelo contrário. Aí atrás dessa situação, entre aspas, aos nossos olhos negativa, tem educação, tem evolução. E isso que é o importante. Então, assim, que a gente possa tirar essa conotação negativa dessa palavrinha, tá? Associando a lei de causa e efeito, tá? Que é muito comum dentro da doutrina espírita, e entendendo que é positivo no sentido de que nos educa, nos transforma. E isso torna mais leve alguma eventual dor que a gente precise vivenciar nessa existência. Sim. Tá? É aquele negócio lá também do que você planta, você colhe, né? Então, se você faz alguma coisa ruim, automaticamente daqui pra frente você vai receber alguma coisa em troca. É bem por aí. Eu diria que vocês... Vou jogar de novo a pergunta para vocês. Vocês aqui, encarnadas, Luísa, Aimee, vocês veem pessoas que estão num caminho, fazendo coisas ruins, trilhando uma vida, por exemplo, de sucesso? Vocês já viram isso? Uma vida com bens materiais, que parece que está dando tudo certo na vida daquela pessoa? Fazendo coisas ruins, não. Eu já vi. Já viu, Alê? É muito comum. Então, ai. É muito comum. Guarda essa parte disso, não, tira essa parte. É muito comum. Onde eu quero chegar? Talvez não seja tão imediato assim. Sim. Tá? Tá, agora eu entendi o que Você tava entendeu? falando. Você entendeu? Então vamos recapitular. A mente atrás. Vamos lá. Sim. Existem pessoas trilhando um caminho mais negativo do que positivo, porém, aparentemente, as coisas materiais acontecem para ela, ela tem sucesso profissional. Vocês concordam que isso acontece Sim. muito? Isso acontece muito na nossa sociedade, tá? Porém, vai chegar um momento, talvez não tão agora, que, de repente, essas ações que ela cometeu erradas, elas vão bater na porta e ela vai ter que, entre aspas, pagar por aquilo ali. Quando, na verdade, é uma oportunidade dela, enfim, encontrar um caminho positivo para tudo aquilo que ela fez de errado no passado. Eu tenho só uma pergunta rápida. Se essas coisas de ruins que a gente fez pode refletir na nossa próxima, se a gente tiver uma próxima vida? Eu diria que com toda certeza, né? Porque a gente está aqui justamente regido por essa lei de causa e efeito. Então a gente vai plantando e vai colhendo. Plantou maçã, vocês vão colher o quê? Beterraba. Não? Plantou o bem. Então a gente consegue dar passos para a evolução à medida que a gente vai semeando coisas boas. Sobre os espíritos maus, como funciona a evolução deles? Tipo, a pessoa tá numa evolução... Não é ruim, mas tipo... na vida Negativa. ruim, numa coisa negativa, uma energia negativa. Ela desencarna. O que acontece? Vamos primeiro classificar, né, a questão dos espíritos. E aí eu gosto muito de lembrar de Jesus, né? Jesus, quando Mano, ele... JC. Mano, JC? Vocês têm que me atualizar como é que é a linguagem aqui que eu falo também. Então pode falar o Mano JC? Pode. Então o Mano JC, ele estava prestes a ser crucificado. O povo judeu, que poderia ser cada um de nós aqui naquela época, tinha uma opção ali de escolha, né? Para libertar Isso. Jesus ou Barrabás. E eles não escolheram Jesus.
certo? Certo. Sim. Vocês lembram da historinha? Sim, Do eu Mano já- JC? Sim, eu vi um vídeo no YouTube sobre isso. Já. Vamos lá. Uma animação. Aham. Legal, vamos lá. Então, existiu um povo ali que fez um julgamento. Esse povo, aos nossos olhos aqui, aqueles que crucificaram Jesus, eles eram espíritos bons ou ruins? Maus? Malvados, Vamos? Amy. Espíritos ruins, eu acho. Eu acho que eles não estavam. Não estavam bem Muito naquele bem dia. naquele É, dia. Não estavam muito bem? Não estavam Então muito eram bem. horríveis. Era. Mas eles Ruins, vão maus. evoluir. Calma, vamos chegar lá. E aí houve um momento que Jesus na cruz ali, ele conversa com Deus. E o que ele fala? Vocês lembram? Reverso do Uno, não lembro. Vamos lá. É, boa, gostei. Pô, tô pegando Cadê já. Agora eu tô produção? pegando mais rápido as Preciso de piadas dos cartas. jovens aqui, né? Então voltou pra mim. É isso aí. Jesus, ele pede ao nosso Criador que perdoem aqueles ali porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, opa, Jesus representa o que pra gente? Nosso caminho, verdade, vida, né? É o nosso modelo e guia. Então, se o nosso modelo e guia olha para aqueles que o crucificaram e pede perdão, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, ele não os classificam como espíritos maus. Vamos classificar, mudar essa linguagem? Espíritos ainda ignorantes? Fica mais fácil da gente entender e começar a dar os passos aqui para estruturar um pensamento. Então, essa questão dos espíritos maus, eu não colocaria dessa forma. São os nossos irmãos que também precisam de ajuda, de esclarecimento. E aqui, Alê, Léo, vocês, né, que já estão dando um passo dentro da doutrina espírita, buscando conhecimento, tentando fazer algo diferente, cabe a nós olhar para esses irmãos maus, entre aspas, que classificamos agora, decidimos aqui nós quatro como ignorantes ainda, cabe a gente dar a mão para esses espíritos. E a evolução deles, ela se dá justamente com essas provas, né, que vem reencarnação após reencarnação. Essa palavra é super importante, né? O ainda. Ainda não sabem o que fazem. Ainda não veem a Deus na sua totalidade. Ainda não aprenderam a amar. Vale para nós também, né? A gente tem um nível de percepção das coisas, um nível de amor, um nível de conhecimento e de aplicação da bondade. Mas isso é ainda. Naquela jornada em que o espírito evolui sempre e que é eterno, vai chegar um momento em que todos nós, espíritos, teremos essa compreensão do bem, do amor. Mas a gente só tem que entender, visualizar que ainda existem aqueles que estão com os olhos ainda fechados, com uma percepção mais equivocada. Que não estão tão evoluídos ainda. Exata, ainda, né? ainda. Mas que vão Sem chegar lá. colocar o ainda. Esse ainda é muito bom, porque tira de nós esse sentimento, por exemplo, existem seres que são voltados ao negativismo, que estão fazendo coisas ruins e que ainda assim materialmente se destacam? Sim, existem. E o que desperta em nós muitas vezes? Qual o sentimento que desperta em nós? De revolta, de falar, mas não merecia isso, não merece estar... Né? Então, quando a gente passa a olhar o ainda, então tá nessa condição ainda. Mas Sim. vai chegar o momento de reajustar através da lei de causa e efeito, né? E aí não é o castigo, né? O karma como castigo, mas vai ter que reajustar aquilo que fez de forma inadequada. Sim. E Ale, saindo um pouquinho desse assunto sobre evolução, eu queria te fazer uma pergunta sobre o que é o livre-arbítrio. A gente já teve uma aula sobre isso 15 vezes. E aí? E não rolou nas 15 vezes? Deixa ela responder, Ali. Eu não vou comentar sobre Não. isso, sabe? Não foi A gente muito tava explícito. faltando na aula, a gente não sabe. Não sei. Olha só, pegando essa linha de pensamento do Léo aqui, que a gente tem espíritos em vários níveis de consciência, né? De conhecimento, de desenvolvimento moral. Existem aqueles que já têm uma percepção do bem, outros que estão ainda aqui muito próximos do instinto, que não têm tão boas escolhas assim. Nós somos criados com liberdade de escolha. Então, voltando lá no fantoche,
lá na marionete, Deus não pega cada um de nós espíritos e diz assim: Alexandre, não, chega, agora você vai sair daqui e vem para cá, chega de fazer o mal e vai fazer o bem. Porque senão nós passaríamos a ser peça de manobra, né? Não teríamos responsabilidade nenhuma dos nossos atos, imaginando que algo ou alguém nos pegasse daqui e colocasse ali. O que Deus espera de nós é que cada um faça o seu caminho, cada um faça a sua evolução através das suas escolhas. Então a gente tem a liberdade de escolher aquilo que a gente quer fazer. E eu lembro sempre, quando falo disso, de uma citação de Paulo, quando ele diz que tudo é lícito, tudo nós podemos fazer, mas que nem tudo nos convém. Sim. Né? Então, esse é um norte muito valioso para nós. A gente pode escolher o que a gente quiser, nem tudo convém. E nós não seremos punidos por isso, mas nós temos responsabilidade de cada escolha que nós fazemos. Então, se uma escolha gerou um efeito negativo e um mal, esse mal vai ter que ser reparado. Às vezes ele é reparado imediatamente, horas depois, um dia depois, meses depois, às vezes vidas depois. Mas essa conta uma hora vai ter que fechar. E quando a gente faz boas ações, o que retorna para nós, né, dessas boas escolhas, também são boas recompensas. Isso até puxa um pouco sobre o que eu queria perguntar para o Léo, sobre trabalho voluntário e sobre os atos positivos, né? Eu queria entender um pouco sobre isso. Qual a importância? Bom, quando a gente passa por uma situação difícil, o que a gente espera de um irmão? Apoio. Um apoio, uma ajuda, né? Se ele conhece a gente ou não, a gente espera esse apoio, essa ajuda. Então eu diria que o trabalho voluntário, ele vai muito por essa linha da gente colocar esse amor, e aí também a gente pode unir com a caridade, digamos assim, né? Colocar esse amor que de alguma forma começa a despertar em nós ou já transborda, colocar esse amor pro próximo, em prol do próximo, sem que a gente queira receber nada em troca. Então o trabalho voluntário, ele é um santo remédio, digamos assim. Joana de Ângeles também, ela fala algo em torno disso, que quando a gente ajuda a enxugar a lágrima do próximo, a gente não tem tempo para chorar. Então, à medida que a gente se coloca disponível para ajudar alguém, num trabalho voluntário, a gente está tomando esse remédio. A gente está curando alguma das nossas feridas, ainda que a gente não perceba. Então, isso acontece de forma automática. Ajudar é muito bom. Poder participar, ter a iniciativa que vocês estão tendo é muito bom, né? Aqui na casa existem diversas frentes de trabalho voluntário, desde colocar uma aguinha no copo, né? Hoje não tem mais isso, que mudou um pouco, né? Mas na antiga sede a gente tinha isso, de colocar uma aguinha, de varrer um chão, de receber um palestrante, por exemplo, de trabalhar na biblioteca. São trabalhos voluntários. A gente tem também aquela questão de montagem de cestas, fazer uma sopa e por aí vai. Existem diversas situações que a gente ajuda e automaticamente também é ajudado. Então, a importância, ela acontece meio que de forma natural, mas o importante é que esse trabalho seja feito sem nenhum interesse, que seja do nosso coração, né? Que algo desperte na gente e a gente se doe de graça, digamos assim. Sem esperar nada em troca, né? Isso. E com essa também entra a questão da caridade, né? Que tudo é por um propósito, e eu queria saber o que é mais ou menos a caridade? Tá muito por aí também, né? Mas vamos tentar abrir um pouco mais o leque, porque quando a gente fala de caridade em si, né, a gente lembra do quê? Alguém que está passando frio e eu vou dar um casaco. Alguém que está passando fome e eu vou providenciar ali uma comida para cessar aquela dor. É um ato de amor pelo próximo. É um ato de amor pelo Isso. próximo. Mas vamos entender a caridade, dentro da doutrina espírita, já como um dever moral nosso. Existe uma máxima que fora da caridade não há salvação. Então, a gente chega num ponto de partida. O caminho para a nossa salvação, para a nossa evolução, é estar andando de acordo com essa caridade. E aí eu volto a dizer, vamos abrir o leque. É só material? É só com aquela pessoa que precisa, que está ali, de fato, aparentemente precisando? Não. Existem pessoas dentro da nossa casa, talvez,
que estejam precisando que a gente escute. Isso é uma forma de caridade. Ouvir simplesmente é uma forma de caridade, né? Perceber, ter aquela percepção que a pessoa está passando por um momento difícil e a gente se colocar disponível para ouvir aquela pessoa. Às vezes a gente passa no nosso prédio, na nossa rua e está tudo limpinho. Alguém deixou limpinho ali. E às vezes essas pessoas que trabalham limpando, trabalham numa portaria, por exemplo, elas são ignoradas. Então, quando a gente passa e dá uma boa noite, um bom dia, também pode se entender como uma forma de caridade. Por quê? A gente coloca o amor em movimento. Então, eu diria que seria esse dever moral para colocar o amor em movimento, né? E aí a gente pode expandir para a matéria, expandir para os sentimentos, né? Ale, quer acrescentar? Eu acho que, em síntese, né, é a aplicação máxima do amor. A caridade resume todo o potencial do amor. Porque é doar-se a quem quer que seja sem esperar nada em troca. É amar sem esperar ser amado. É entender que é mais importante amar do que ser amado. A gente falando sobre amor, não tem como não, pelo menos pra mim, lembrar de Jesus também. A gente já comentou o podcast inteiro, o episódio inteiro sobre, mas eu queria saber o que o Espiritismo diz especificamente sobre Jesus, porque eu sei da visão de Jesus nos outros tipos de doutrina, nas outras igrejas, esse tipo de coisa. Eu sei como eles enxergam essa figura, essa personalidade, mas eu queria entender como que o Espiritismo vê, mais resumidamente, porque a gente já comentou várias vezes sobre, mas uma forma mais resumida, como que a gente respeita e entende essa figura? Essa é para mim? Vamos pra lá. você. Acho que sim, tá certo isso? A gente Pros já, dois, a gente pros já dois. falou um pouquinho. Vamos bater uma bola ali. A gente já falou um pouquinho disso aqui quando mencionamos a questão da crucificação de Jesus, né? E ele, da forma mais amorosa possível, ele pede que o Pai perdoe, né, aqueles que ali o colocaram. Então, Jesus, na sua passagem como Espírito encarnado, ele deixa um exemplo para a gente, né? É o nosso modelo e guia. Então, de uma forma resumida, eu diria para vocês isso. É o nosso modelo e o nosso guia, né? Seguindo esses passos de Jesus, a gente vai estar bem. A gente vai estar de acordo com a lei de causa e efeito. Aquela questão da influência vai estar harmonizada, né? Que os espíritos podem nos influenciar. Vai estar tudo rodando, as engrenagens vão estar com óleo ali, digamos, né? Não sei se isso faz parte do dia a dia de vocês, Não, da isso aí- linguagem de vocês, Isso mas eu aí acho que vocês entendo. entendem. Essa parte cheguei já. Então a engrenagem ela vai estar lubrificada, vai estar todo o mecanismo vai estar funcionando do nosso corpo físico, né? Do nosso espírito. Então a tendência é que a gente use esses ensinamentos de Jesus e a figura de Jesus como nosso modelo e guia, para a gente ter uma passagem aqui na Terra de fato com uma evolução, né? Concreta. Eu colocaria, porque tem uma ideia, né, Luísa, que em algumas teorias de Jesus sendo colocado como Deus, né? O espiritismo, é importante a gente pontuar, o espiritismo, ele é cristão, a gente segue o evangelho de Jesus, mas a gente entende um Deus único, que é todo amor, que é todo sabedoria. Então, quando a gente fala de amor e de verdade, existe um amor e uma verdade absoluta. E essa pertence a Deus. Então, Deus está aqui. Verdade e amor absoluto. Tudo que vem abaixo é relativo. Porque se fosse absoluto, seria Deus. E aí nós teríamos dois deuses. Então, verdade e amores absolutos estão aqui. Deus. Abaixo de Deus, tudo é relativo. Mas dentro dessa relatividade existe também um grau e uma hierarquia. Jesus é o que mais se aproxima aqui desse absoluto dos seres que nós conhecemos. Então a gente colocaria aqui, ele é o nosso modelo, é o nosso guia, porque até hoje, em toda a história da humanidade no planeta Terra, não houve um ser acima de Jesus. Esse é o nosso modelo, é o nosso guia. Mas a gente enxerga também como um filho de Deus, como nós.
Por isso que Jesus se dirige a nós como irmãos, né? E chama Deus de Pai nosso. Então, existe um Pai que é nosso. Ele se coloca na condição de irmandade. Mas ele está aqui, um pouco acima também. Vem espíritos mais evoluídos aqui abaixo de Jesus, a gente colocaria um pouquinho abaixo aqui Dr. Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Buda, e aí a gente está falando de várias vertentes, né? A gente vai descendo um pouquinho, tem espíritos superiores, tem Chico Xavier, tem Divaldo, tem André Luiz, Tem eu. e a gente estaria, né? Lá embaixo da mesa, embaixo do palco. Há de eterno? Não. Todos nós vamos chegar aqui. E podemos até... podem haver espíritos ainda superiores ao próprio Jesus que a gente está falando, né? É que de referência que a gente tem é o modelo máximo. Se não fosse assim, ele não teria dito para nós: ó, vocês podem fazer o mesmo e muito mais. Vocês podem fazer o mesmo que eu e muito mais. Mas a nossa condição ainda de fé, de amor, né? A gente reconhece essa distância nossa para Jesus, mas a gente entende que nós somos perfectíveis. A gente tem plenas condições de chegar lá em algum momento. Mas dentro do Espiritismo, não é Deus, né? É um irmão nosso, o top que a gente conhece, que é a referência, que é o nosso modelo a ser seguido. Sim, e pra finalizar... Tira o já que a elefante gente- branco da sala. Amy, você consegue. Vai, fala. Respira E fundo, pra vai. finalizar, já que a gente tá falando de Jesus, eu queria jogar uma bomba aqui. Pra você, Ale, 2, e pra você, Léo. Como Maria engravidou de Jesus? Meu Deus, tchau, gente. Vamos... O grande tabu que a gente já falou em mais 30 Vai, Ale, eu milhões sou de teu aulas. aluno também, vai. Muito bem. Quer ver? Então, amiga, tem uma cegonha. Boa, boa. Olha só, eu acho fantástico esse questionamento, essa pergunta. Porque o Espiritismo, ele pede para nós raciocínio, lógica, reflexão e pensamento. Então, vamos construir alguns caminhos aqui. Biologicamente falando, não há como nascer um ser se não houver fecundação, né? E falando de um ser humano, não tem como um ser humano Caiu nascer isso na prova de biologia. se não tiver um espermatozoide fecundando um óvulo e formando um ovo e dando origem ali a um feto, As abelhas certo? conseguem. Um ser humano não tem como, né? Biologicamente falando, não tem como acontecer fora dessa forma. Então a gente tem que pensar o seguinte: eu mudaria a pergunta. A pergunta, para a gente entender de uma vez por todas, seria assim: como Jesus não poderia ter nascido? Jesus não poderia ter nascido de alguma forma que fosse contra a lei natural, contra a lei de Deus. Qual é a lei natural? Quais são essas leis aí de Deus? Dentro do Espiritismo a gente tem várias, né? Existe uma lei só, que é a lei de amor, mas para efeito didático a gente divide em 10 leis. E a gente vai ter lei de sociedade, lei de trabalho, Caiu lei isso na de prova conservação também, sociologia. e tem a lei de reprodução, certo? Então não tem como um espírito ocupar um corpo físico se esse corpo físico não vier dessa fecundação do espermatozoide com o óvulo. Sendo assim, se a gente for pensar na formação biológica do corpo de Jesus, não teria como ele ter nascido se não houvesse fecundação do espermatozoide do José com o óvulo da Maria, certo? Isso não mancha em nada a vinda de Jesus, se assim aconteceu. Mas o que acontece? A relação entre o homem e a mulher, a relação sexual entre o homem e a mulher, muitas vezes
ela é vista, e principalmente antigamente, era visto como algo sujo, Um tabu. pecaminoso, né? Então, na tentativa de dissociar essa ideia do pecado, da sujeira, com a vinda de Jesus, pode ter acontecido de em algum momento, falar assim, ó, vamos enfeitar isso daí, né? Maria deu a luz a Jesus de outra forma, que não seja pela fecundação. E aí vem a história da Virgem Maria e tudo mais, tá? Então, essa é uma linha de pensamento. Se aconteceu da forma natural, biológica, tudo bem, não está fora da lei natural. Mas nós estamos falando de Jesus e de Maria, que não são seres especiais criados à parte, mas que nessa escala aqui de evolução estão bem acima de nós. E é natural, está dentro da lei que eles tivessem um aparelho físico também diferenciado, mais sutil, mais completo, mais sensível, enfim, né? Aí vem um pensamento meu. A grande parte, a maioria, né, dos estudiosos dentro do espiritismo ficam com essa primeira linha, tá? Que aconteceu de forma natural, através da relação de José com Maria, fecundou ali o óvulo e desenvolveu a gravidez. Tá certo? O zigoto, me lembra disso, né? Isso. Isso não suja a história de Jesus. Mas aí, vamos lá. Alê. Um pensamento do Alê, que é o que a doutrina pede, né? Então eu fico imaginando assim. Teria a possibilidade de alguma outra forma ele ter vindo sem escapar da lei natural? Vamos imaginar o seguinte, quando eu era criança, e aí vocês não vão saber disso, mas quando eu era criança, tinha um filme do 007 que ele atendia o telefone, a ligação, num relógio. E aquilo, na época, há 40 anos atrás, era algo inimaginável. Assim, que viagem, né? Como que o cara atende uma ligação e fala aqui no celular, no relógio? E hoje tá aí. A gente tem aí os Apple Watch da vida, né? A gente tira foto, atende uma chamada, vê a agenda, paga Usa a pra conta. colar na prova, sim. Pois é, boa, né? Então algo que era inimaginável para nós há 40 anos atrás, hoje está aqui. Na época do Espiritismo, 1856, 57, era inimaginável que a gente pudesse fazer essa fertilização do espermatozoide com óvulo num tubo de ensaio. Fazer in vitro. Era uma viagem. Hoje a gente pode fazer. Possível. E não escapa. Hoje é muito comum. Hoje se faz com o pé nas costas, né? Hoje se faz isso facilmente. Muito A bem. gente teve que correr, eles pegam Uber. Né? Então, olha só, a gente tem já uma fertilização aqui que não escapa da lei natural. Porque é um espermatozoide e é um óvulo. Só que ela é feita in vitro. Ela é feita no tubo de ensaio. Tudo bem? Quando a gente fala de Jesus e de Maria, e aí vem o meu pensamento, é assim, pode ter acontecido alguma coisa, algum procedimento no plano espiritual por geneticistas do plano espiritual, falando assim, ó, vamos fecundar aqui e vamos sutilmente, né, numa matéria quintessenciada, implantar esse ovo no ventre de Maria e Jesus já vai se ligar através do perispírito que a gente modelou aqui, condensou. A gente não sabe
né? Voltar no tempo pra ver. Mas não escapa. Mas não escapa da lei natural. Poderia acontecer algo no plano superior, porque a gente está falando de Jesus e a gente está falando de Maria. Maria também com uma aparelhagem diferenciada, né? Pode ter acontecido alguma coisa ali, como se fosse uma fertilização, e veio alguém do plano espiritual, colou ali, fez a ligação perispirítica, Jesus, pá, aí fez o fetozinho, nasceu. A gente não sai daqui batendo martelo, falando assim, foi assim, não foi. Mas quando a gente faz a pergunta ao contrário, a gente vai ver que em se tratando de Jesus e Maria, pode ter acontecido. E o principal, não fere a lei natural. E o mais principal ainda, seja da forma que tenha ocorrido, não muda o legado dos dois. Não interfere na história e no legado, na missão desses dois espíritos. Se nasceu daqui ou nasceu daqui, pouco importa. É a curiosidade que nós, seres humanos, temos, ela é muito mais ligada ao nosso orgulho do que a gente imagina. Porque a gente acha que sabe mais do que realmente sabe. A gente se acha a última bolacha do pacote, que também é uma expressão antiga, né? Não cabe aqui. Mas é importante isso. Durante muito tempo a gente se achou o centro do universo, que o universo todo tinha sido criado para nós, para o nosso deleite. Hoje a gente já tem fotos de milhares de galáxias, né? A gente já fala de multiversos. Então, ficar preso a esse negócio, não pode ter sido assim, não pode ter sido assim, para mim, pouco importa, né? Tem essa ideia, se a gente for pela linha biológica, não tem outra forma de acontecer se não for biologicamente como a gente conhece. Tem uma forma possível de ter acontecido no plano espiritual? Tem, até porque a ciência já mostra pra gente outros caminhos aí, né? O que eu gosto de pensar é assim, como vai ser daqui? Hoje a gente já fertiliza ali num tubo de ensaio. Como vai ser daqui a 500 anos? Daqui a 1000 anos? A gente não sabe. A gente pode chegar numa clínica com uma prateleira e ter um monte de tubinho de ensaio, a gente vai lá e escolhe o filho que quer. Não sei como vai ser. O que era inimaginável lá, o 007 há 40 anos atrás, hoje a gente já vê acontecendo, como vai ser daqui a 500, 1000 anos? Talvez a gente ainda desconheça um método, uma possibilidade que pode ter acontecido, né? Mas, de novo, para a gente sair daqui tranquilos e com a mente aberta, pouco importa, nada disso importa. Sim. E nada disso muda a mensagem, o legado, a missão que esses dois espíritos deixaram para nós, né? Com isso, a gente finalmente chega ao final de mais um episódio, agradecendo imensamente os nossos mestres convidados, Alexandre Ruim e Leonardo Pinho, por compartilharem tanto conhecimento assim com a gente. Foi realmente uma aula e a palavra é sua. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês mais uma vez. Não percam esse caminho. A doutrina precisa de vocês, a gente precisa de vocês como jovens, como cabeças pensantes, mentes abertas, trazendo novos conhecimentos, novas possibilidades. É importante a gente poder falar sobre isso, a gente abrir sobre isso e tornar o espiritismo algo viável, interessante, que a gente tenha motivação para buscar o conhecimento. Então, assim, parabéns pela iniciativa, sigam, que isso prospere, multiplique, e vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês quando vocês precisarem, quiserem. Léo?
Bom, o Ale eu acho que já abordou os pontos que eu abordaria, né? Parabenizando vocês e dando esse incentivo para que continuem de fato. E então eu vou por uma linha diferente, né? Falando para as casas espíritas agora, que abram espaços, né? Como esse, que incentivem os jovens, que deem voz, né? Para que justamente vocês, com a alegria, a simplicidade que vocês tiveram aqui me atualizando de alguns termos, olha, não é bem assim, a linguagem hoje é essa. Mas é justamente isso que a gente precisa, para que a gente aproxime os jovens que ainda não despertaram, né? Para, por exemplo, esse contato com Jesus que vocês já estão tendo, para que eles tenham também. Então, sim, façam na linguagem de vocês, na forma que os seus da faixa de vocês entendam, e conte conosco sempre, né? Será um prazer estar aqui e foi uma tarde maravilhosa. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês. Tenho certeza que todos os ouvintes levaram algo valioso dessa conversa. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e é sempre um prazer dividir esse espaço aqui com vocês. Encarnados Ou desencarnados. Até o próximo episódio.